Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a esse Geopolítica com Paulo Filho especial. Eu estou de férias, como vocês podem ver, estou gravando aqui num hotel. A diferença de fuso é grande, então não vai ser possível a gente conversar ao vivo, mas eu vou fazer esse vídeo tratando das principais notícias de hoje, né? Para que a gente não fique sem o nosso programa semanal. Bem, vamos começar falando sobre a Venezuela, né? Bom, vocês podem ouvir, talvez vaze aí no fundo o som ambiente aí do hotel, mas eu não encontrei outro lugar para gravar esse vídeo para vocês. Espero que esteja na medida do possível adequado. Bem, vamos começar falando sobre a Venezuela, né? A Venezuela, então, a novidade é que o presidente Maduro, né? Isso não é uma novidade, o presidente Maduro continua afirmando que venceu as eleições, dizendo que não aceitará qualquer medida da oposição no sentido do que ele chamou de usurpação do poder. Por outro lado, a novidade é que a oposição hoje assinou uma nota, né? O Edmundo González Urrutia assinou a nota como presidente eleito da Venezuela, né? Pela primeira vez, então, ele se declara presidente eleito da Venezuela. Essa nota é assinada também pela líder da oposição, a Maria Corina Machado, e eles pedem nessa nota que as Forças Armadas e as polícias, né, se juntem à população, apoiando o movimento da população, ficando ao lado da população e não ao lado do governo. Isso é muito difícil que aconteça, pelo menos na parte, nas lideranças das Forças Armadas venezuelanas, né? O Padrino Lopes, o ministro da Defesa, general mais importante da Venezuela, já fez uma declaração afirmando a lealdade incondicional, né? E essa palavra é importante, lealdade incondicional ao presidente Maduro. O jornal Washington Post fez um estudo, ele mesmo fez um estudo das atas apresentadas pela oposição. Nesse estudo ele dá a vitória ao candidato Edmundo González. Esse estudo também havia sido feito pela Associated Press, então já são dois órgãos de imprensa internacionais, né, respeitados, Washington Post e a Associated Press, a afirmarem que, de acordo com as atas que chegaram até eles, o Edmundo González teria vencido as eleições. Bem, nesse sentido, alguns países já declararam, né, que o vencedor foi o candidato oposicionista. Então, Estados Unidos, Peru, Argentina, Uruguai, Costa Rica e Panamá reconheceram as eleições, reconheceram a vitória da oposição nas eleições. Esse grupo se contrapõe, né, àquele grupo que imediatamente reconheceu a vitória do Maduro. China, Rússia, Nicarágua, Cuba, Bolívia, Irã, países alinhados aí com o governo Maduro. Eu escrevi uma coluna para a Gazeta do Povo hoje falando sobre as eleições venezuelanas, falando sobre essa disputa geopolítica, né, que fica bem caracterizada com esses grupos de países que aceitam imediatamente a vitória do Maduro e esse grupo de países que não aceita essa vitória, que declara que o vencedor foi o candidato oposicionista, né? Então eu falo lá sobre questões geopolíticas, questões econômicas, questões securitárias e questões ideológicas que envolvem essa questão, esse extravasamento da disputa geopolítica global do sistema internacional para a América do Sul, que se manifesta nessa eleição venezuelana. Caso vocês tenham interesse, vocês podem procurar lá na Gazeta do Povo essa minha coluna de hoje. Bem, vamos para o segundo assunto, né? O segundo assunto, a questão da faixa de Gaza. Então a tensão continua bastante elevada. Saiu uma notícia de que o Irã teria dito que iria atacar Israel, teria avisado Israel desse ataque por intermédio da chancelaria da Hungria, né? Então, o ministro das Relações Exteriores do Irã teria dito
a sua contraparte húngara, que avisou os israelenses que haveria esse ataque. Isso já foi dito diversas vezes pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que o assassinato, que a eliminação daquele líder do Hamas em território iraniano, que teria que haver uma resposta. Então há uma grande tensão no ar, vários países, inclusive o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, vários países europeus já solicitaram aos seus nacionais que deixassem o Líbano. Essa solicitação foi feita, inclusive, pelo Brasil para os brasileiros que estão no Líbano. O comandante do Comando Central dos Estados Unidos, aquele que é responsável pelo Oriente Médio, o general Kurila, está lá na região e ele esteve quando houve em abril aquele ataque iraniano, vocês se lembram, com aqueles mísseis, aqueles drones, quando o Irã atacou Israel pela primeira vez na história, em reação àquele ataque que Israel fez em território sírio, que eliminou 2 generais da Guarda Revolucionária. O fato inédito, o fato não é inédito, mas o fato que agrava a situação é que o líder do Hamas, o Haniyeh, foi morto em território iraniano no momento em que ele estava como convidado do governo iraniano para a posse do presidente eleito do Irã. Então, isso foi uma afronta muito grande para o governo iraniano, assim eles interpretaram, e dificilmente isso ficará sem uma resposta. Qual será o tom, qual será a intensidade da resposta, Se ela vai dar margem a que não haja uma escalada no Oriente Médio, uma escalada que seria muito ruim, uma guerra generalizada no Oriente Médio seria muito ruim para todos, Isso nós vamos ter que acompanhar nas próximas horas, Mas a tensão está bem grande e é bastante provável que aconteça alguma ação iraniana ainda essa semana, Então vamos acompanhar. Qualquer coisa eu converso com vocês aqui num vídeo extraordinário. A Turquia também tem se manifestado bastante, a Turquia tem tentado se colocar, o presidente Erdogan tem tentado se colocar como um líder do mundo islâmico, disse que poderia atacar Israel se fosse necessário, atuar em Israel se fosse necessário, e também agora ele baniu o Instagram lá na Turquia, porque o Instagram estava censurando posts em homenagem ao líder do Hamas, que foi eliminado lá em território iraniano. Bem, então, outra notícia é que a ONU reconheceu formalmente que 9 funcionários daquela agência da ONU que se dedica ao apoio aos refugiados palestinos estavam envolvidos na ação de 7 de outubro. Isso é inadmissível, isso é o fim da picada, isso desmoraliza completamente a ONU. Ter em suas fileiras, ter nas fileiras de uma agência da ONU, pessoas que participaram daquele atentado terrorista no dia 7 de outubro. Então, é muito triste que isso tenha acontecido, isso desmoraliza ainda mais a ONU, e isso entra nesse cômputo geral de uma cada vez maior perda da capacidade da ONU de atuar com isenção, de atuar no atingimento dos objetivos para os quais ela foi criada ao fim da Segunda Guerra Mundial, que é uma instituição multinacional capaz de promover a paz, Então espera-se que isso não aconteça de novo, espera-se que a ONU tome as providências necessárias para evitar que isso aconteça. Bem, a guerra na faixa de Gaza, temos algumas novidades, O F-16, finalmente o caça F-16 chegou à Ucrânia, começou a voar já em território ucraniano. Isso não vai ser nenhum tipo de game changer, Nós já falamos sobre isso em outros episódios. Isso não existe, Uma arma capaz de mudar, uma arma convencional capaz de mudar o rumo de uma guerra, mas
vai auxiliar sem dúvida os ucranianos a tentarem obter uma superioridade aérea local que evite, né, principalmente a utilização das chamadas bombas planadoras por parte da Rússia. Então a Rússia desenvolveu um sistema de guiagem, né, um sistema de asas, e adaptou esse sistema nas suas bombas que caíam somente por gravidade nos alvos. Então essas bombas agora podem ser lançadas a uma distância de cerca de 60 a 70 km dos alvos pelas aeronaves bombardeiros russos e conseguem voar, né, planar em direção ao alvo, atingindo esse alvo aí com uma muito boa precisão, né? 50% dessas bombas atingem o alvo com uma distância de menos de 10 metros do alvo. Então é uma precisão muito boa, muitíssimo maior do que o tempo que elas funcionavam apenas por gravidade. E agora essas bombas passaram a ser, essas bombas também são utilizadas nas chamadas FAB 300, umas bombas de 3 toneladas, né? Lançadas também por essas aeronaves russas. Então é uma bomba muito poderosa, né? Uma bomba convencional com quase 1.600 kg de explosivos, uma bomba de 3 toneladas, mas com quase 1.600 kg de carga explosiva. Então é uma bomba poderosa e passou a ser também uma bomba planadora, já foi utilizada na região de Kiev recentemente. Então, para tentar evitar a ação dessas bombas planadoras, que são lançadas por aeronaves, os F-16 vão tentar obter então essa superioridade aérea local para se contrapor a essa arma que vem sendo muito utilizada pelos russos. Não só para isso, para outras missões também, evidentemente, serão utilizados os caças F-16. Outra notícia é que a Ucrânia teria afundado um submarino russo, né, um submarino que estava ancorado, né, aportado, estava no porto lá de Sebastopol, na Crimeia. Isso é uma notícia que mostra mais uma vez que a Rússia tem tido muita dificuldade em proteger seus meios navais. A frota do Mar Negro já sofreu inúmeras baixas, vocês se lembram, inclusive de sua nau capitânia, né, o Moskva, em ação por ação de uma marinha quase inexistente, né? A Ucrânia não tem marinha e mesmo assim tem conseguido infligir pesadíssimas baixas à frota russa no Mar Negro. Outra notícia relacionada à guerra da Ucrânia é que o Mali, aquele país do Sahel africano, né, onde houve um golpe de Estado no passado e é governado por uma junta militar, rompeu relações diplomáticas com a Ucrânia. Por que isso? Porque minorias étnicas tuareg, né, que estão em guerra civil no Mali há muito tempo, apoiadas por jihadistas, né, islâmicos, terroristas islâmicos, fizeram uma emboscada e mataram mais de 80 integrantes do grupo Wagner russo que atuam no Mali como assessores militares, né, reforçando o exército do Mali e também soldados malineses, né? Como houve declarações de autoridades ucranianas dizendo que eles apoiaram sim com inteligência essa ação dos tuaregues, o Mali cortou relações com a Ucrânia. Certo, pessoal? Então esse foram um rápido sobrevoo, né? Já aqui passado quase 1h da manhã já de terça-feira, para que a gente não ficasse sem o nosso episódio semanal do Geopolítica com Paulo Filho. Falamos então sobre os 3 assuntos, né, sobre as eleições da Venezuela, sobre a questão da guerra na faixa de Gaza e sobre a guerra na Ucrânia. Eu espero que tenha podido atualizar vocês com esses assuntos. Me peço desculpas pelas condições técnicas aqui da nossa gravação, mas eu não tinha como fazer de outra forma. Então a gente se vê semana que vem, ou se acontecer alguma coisa eu faço um vídeo curto aí para o canal. Tá bem, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Foi um privilégio, foi uma honra e foi sobretudo uma satisfação estar com vocês aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau!